Antes da gente se apresentar, a introdução que eu posso fazer é que a gente se conheceu num programa de aceleração do Google, né? Que nós participamos. Ali ela não estava com a Cog Life Arts, ela estava representando a Abflex, Verdade. né? E que é um trabalho bem legal também. No final tem tudo a ver com a relação que a gente tem nas nossas vidas com o autismo e tudo isso. E dá até para falar um pouquinho também, que não tem problema nenhum. Que aqui a gente criou uma relação muito bacana e a gente tem mais em comum do que a gente achava que tinha. Então foi bem legal essa É, nossa. O universo fez os nossos caminhos se cruzarem, né? é verdade, verdade. Legal. Então eu vou deixar. Bom, vamos fazer assim. Eu vou começar, aí você se apresenta e você aí Tá apresenta geral, tá bom, legal? Então vamos lá. tá ótimo. Oi, oi, Bom, pode. Você quer começar? não, não, pode Tá. começar, Então tranquilo. tá Fala bom. um pouquinho da sua história. Eu já conheço um pouquinho da Matraquinha, né? Que a gente conversou lá no Google. Isso. Vi o seu pitch, né? Você fez o seu pitch lá, então já conheço um pouquinho dos desafios, mas acho que é interessante a gente dar uma retomada, né, nisso. Sim, tem pessoas que não me conhecem, pessoas que não conhecem você, né? E é bem legal a gente poder falar um pouquinho. Então vamos lá. Meu nome é Wagner, eu sou o cofundador do Matraquinha, junto com a minha esposa Graziela e meu irmão Adriano. E o Matraquinha ele surgiu da seguinte história, né? Da seguinte. Eles chamam de dor, né? Mas é o que. Foi algo que a gente tinha em casa. Então eu tenho. Minha esposa e eu, nós temos dois filhos. O Gabriel, de 11 anos, e a Agatha, de 2 anos e 9 meses. E o Gabriel, quando ele chegou pra gente, eu digo quando ele chegou pra gente, porque o Gabriel e a Tata, os nossos filhos vieram através da adoção. Então os dois chegaram para nossas vidas com 10 meses de vida, né? O desenvolvimento do Gabriel estava de acordo com o esperado para qualquer criança da faixa etária dele, exceto por uma questão. Ele não falava nada. Então meu filho ele não pronunciava nenhuma palavra. Eu achava que era por questão de falta de estímulo, porque ele viveu no abrigo por 10 meses. Mas minha esposa Uhum. sempre suspeitou de alguma coisa a mais. Ela sempre investigou mais a fundo, quis investigar mais a fundo. Então a gente virou o menino de ponta cabeça, fez diversos exames, fez exames de sangue, exames também para saber se ele tinha algum problema de audição, ou mesmo na voz, né? E não foi nada, não foi identificado nada. Ele entrou na escolinha, a gente falou, então vamos colocar ele na escolinha com 2 anos e meio. Então, dos 10 meses aos 2 anos e meio, ele continuava sem falar nada. A gente falou, vamos colocar ele na escolinha, que aí dessa forma, de repente, Nossa, sim. ele vai se estimular. Ele vai ter outros amiguinhos, Uhum. né? Porque ele vivia só comigo e com minha esposa, via os primos de final de semana, mas na escolinha todo dia ia ser diferente. E a psicomotricista da escolinha fez uma entrevista com a gente, perguntou um monte de coisa sobre ele, né? E falou, tudo bem. E depois de um mês dele na escolinha, ela chamou a gente de novo, ela emitiu um laudo, um relatório, falou, procura um neuropediatra e leva esse relatório para ele. Ela não deu diagnóstico nenhum. A gente leu o relatório Uhum. e condizia com o que era o Gabriel. A gente falou, ok, ela descreveu meu filho, mas eu vou lá. Em 5 minutos de conversa com o neuropediatra, foi bem assim, em 5 minutos a gente recebeu um diagnóstico de autismo. E foi sem aliviar. Foi simplesmente ele tem autismo. E a gente sem entender nada, né? E aí, acho que todos os pais que recebem esse tipo de diagnóstico, a gente recebeu ele, felizmente, cedo, porque a gente sabe que hoje em dia isso é normal terem diagnósticos tardios, ou às vezes nem tem diagnóstico, né? É verdade. Então a gente sofreu naquele primeiro momento, mas a gente entendeu que ele precisava de ajuda, e a gente foi atrás dessa ajuda, e ok. Iniciando as terapias, a gente foi atrás dessas terapias, aí foi com a fono, e a gente perguntou para os médicos se um dia ele ia falar, né? E a resposta que a gente Uhum. recebeu é que, assim, não tinham como dar certeza. Imagina, E o principal sintoma, Wagner, foi a questão da a fala, principal que te chamou mais foi, atenção, foi o né? que chamou mais Isso é atenção. muito comum realmente, né? É o atraso na fala, esse é um dos sinais
que é mais recorrente, assim, né? Principalmente quando a criança é pequena. Sim. E assim, o curioso é que depois olhando os vídeos caseiros, os nossos vídeos antigos, Uhum. a gente nota que bastante coisa do comportamento, das características que estão dentro do espectro, eles estavam lá naqueles vídeos, estavam embaixo dos nossos narizes, mas a gente não tinha o olhar treinado, a gente não sabia. Não tinha. E aí, lógico, depois que você. Porque muito difícil na hora, você está É, envolvido com a emoção né, da criança. É muito difícil você ter todo esse olhar, né? A gente, com o tempo, desenvolve isso. isso, né? Acho que com o tempo você bate o olho e fala, caramba, acho que tem alguma questão ali, Mas durante o processo é muito é difícil. muito difícil. E a gente, hoje em dia, às vezes a gente está na rua, a gente sabe se uma criança tem chances de estar dentro do espectro só pelo comportamento. Lógico que a gente não tem, eu não sou um profissional, mas a gente bate o olho e já sabe que tem alguma coisa de diferente e que realmente aquela criança tem algumas dificuldades a mais, né, do que normalmente teria. E foi assim com o Gabriel. E aí esse fato dele se comunicar, ele passou a se comunicar através de uma prancha de comunicação com figuras. Figuras físicas, né? Então é como se fosse figurinha. Então, para quem não entende muito bem como seria essa prancha, imagina que você quer comer banana. Meu filho queria comer banana. Ele não sabia falar, não sabe ainda. Não consegue falar, não é que não sabe, ele não consegue falar. E aí ele pega uma figurinha com uma foto de uma banana e entrega para quem estiver próximo. E aí você entende que ele quer comer uma banana, que ele quer tomar um suco, que ele quer ir ao banheiro, ou alguma coisa do gênero. Aí foi dessa dificuldade que a gente teve, porque com esse fichário é super complicado, porque é um fichário mesmo. Essas figuras se perdem, a gente tem muita dificuldade de andar para cima e para baixo com ela. E aí veio a ideia da gente criar um aplicativo, uma traquinha, que é um aplicativo de comunicação alternativa. Então todas aquelas figuras que estavam ali dentro do fichário, a gente migrou para dentro desse aplicativo. Então, aí a partir desse aplicativo, sim, Sensacional. ele transmite por voz. Muito mais fácil. Isso, e o celular... Ele mostra a figura e ele verbaliza o nome, ou seja, também tem o intuito de não só de comunicar, como também de treinar. Isso, né? exatamente. Dar um treinamento. Exatamente, ele acaba estimulando também a fala da criança. Porque quando ele clica na figura, por exemplo, da banana, por voz o aplicativo transmite: eu quero comer banana. Isso acaba estimulando, e a gente já teve relatos de crianças que passaram a dizer uma palavra ou outra graças ao incentivo de uma traquinha. Por ter esse incentivo externo de vir ali e falar: ó, eu estou com sede, eu quero beber água, eu quero ir ao banheiro. A gente recebeu relatos emocionados de mães que descobriram que o filho gostava, por exemplo, de pipoca. Algo que é tão simples, mas o filho não conseguia transmitir. E ele não tinha ferramentas para transmitir isso. E a mãe super feliz, que agora ela sabia que o filho gostava de pipoca. Entendeu? E como muda a vida dessas pessoas, né? E a partir disso, com a criação de uma traquinha, foi que a gente se inscreveu em alguns programas de aceleração e a gente acabou passando no do Google e a gente se conheceu, né? Eu conheci a Flávia e agora eu vou deixar a bola para ela se apresentar e falar um pouquinho da Cog Life Arts. Obrigada. A gente só voltando um pouquinho, a gente então se conheceu de fato lá era o Startup Zone, né? Eu vi que a minha sócia Manu está aqui com a gente e ela nos corrigiu, né? Mas é um prédio do Google, um programa de aceleração, super bacana. E foi uma experiência muito, muito rica, né? Eu acho que esse programa de aceleração teve muito para ensinar para a gente. Sim. Né? A minha história é um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo. Em 2018, eu passei a empreender justamente com a Manu, que está aí com a gente. E foi um período super intenso, de muitos aprendizados, né? Com a Biflex, que é uma startup que atua nesse segmento de recrutamento e seleção. E eu diria que a Cog Life Arts, ela é meio que fruto de uma inquietação que eu tinha de alguma forma, conectar os dois mundos que eu vivia, né? O mundo que eu vivia do ponto de vista profissional com os desafios
da maternidade tendo um filho também dentro do espectro, né? Para quem não me conhece, eu tenho a Maria Clara, de 8 anos, né, que é neurotípica, e tenho o João Pedro, de 12, que também está dentro do transtorno, né, do espectro autista. O João Pedro, ele é verbal, mas a gente trabalhou muito a questão da oralidade dele. Então, você comentou do álbum, né, que você fazia logo no início, com as figurinhas e tal. No nosso caso, a gente tinha, chamava Livro da Oralidade. Então, legal. Eu tinha que imprimir muitas fotos da família, dos lugares que ele ia, de tudo que ele fazia. E aí eu ia contando a sequência. Então, tinha os símbolos para cada verbo, para cada ação. E aí misturava com os objetos que ele gostava, misturava com os passeios que ele tinha feito. E a gente ia montando essa historinha, né, que a gente chamava Livro da Oralidade, para poder justamente desenvolver e incentivar a comunicação verbal com ele, né? Ele começou a falar atrasou um pouquinho também, próximo dos 4 anos, né? Ele começou a falar. Que eu acho que esse é um indicador sempre que deve chamar a atenção de todas as pessoas, né? Acho que fica aqui uma mensagem importante. Né? Atraso na fala é sempre um ponto de atenção. Sim. Né? Pode ser que seja um atraso simples e que a criança normalmente recupere, mas pode ser que não. Né? E aí, quanto mais cedo for essa intervenção, do ponto de vista clínico mesmo, mais chances ela tem de se desenvolver. Mas então, depois de 2 anos, né, com a Biflex, nós todos vivemos juntos aí o desafio da quarentena. E eu diria que a Cog Life Arts, ela é muito fruto da quarentena. Porque ela veio, então, de uma inquietação que eu tinha, né, de unificar, de encontrar uma interseção entre o meu mundo profissional e os meus desafios diários. E aí, quando veio a quarentena, que a gente passou a ter a escola dentro de casa... Né? Isso ficou muito claro, assim, do ponto de vista dos desafios que ele, né, enquanto pré-adolescente, estaria enfrentando na vida. Então, eu falei, cara, eu preciso buscar algo que abra mais caminhos para ele. Né? E aí, por outro lado, eu percebi também que ele pintava muito, desenhava muito, os desenhos iam evoluindo. Na própria quarentena, a gente viu uma evolução bacana dos desenhos. E eu falei, bom, é isso aí. Eu vou trabalhar com os desenhos dele, com as artes, mas não só com ele. Né? Aí a ideia foi, de fato, foi chamar outros artistas dentro do espectro autista que quisessem fazer parte de uma grande rede, né? Ainda é muito pequena, porque tem 2 meses que a gente começou, mas a ideia é que a gente cresça junto de crianças e artistas do espectro autista. Né? E a partir daí a gente trabalhar a inclusão dessas pessoas no mundo da cultura, da arte, da sociedade, né? E mesclando, então, um campo aí profissional com o campo da arte também. Isso é muito bacana, né? Porque você vê que realmente as crianças se sentem incluídas, né? Elas têm oportunidade de ver algo reconhecido. E não só, porque querendo ou não, por mais que meu filho não fale, mas essas crianças, ela têm total percepção do que está ocorrendo à sua volta. É verdade. E elas acabam notando quando tem algum tipo de preconceito, né, que às vezes as pessoas olham meio diferente ou comentam. Mas isso eu sei que faz mal para eles. Eles sentem mal. E quanto mais oportunidade que eles tiverem de conseguir uma forma da gente transformar esse mundo mais inclusivo para eles, né? A questão da inclusão que a gente fala, que realmente tem que ser inclusivo, tem que trabalhar essa criança no âmbito social mesmo, não é simplesmente aceitar. Exato. Né? Porque eu vejo isso que acontece muito em escola também, de inclusão, fala-se muito de inclusão em escolas, mas o que acontece mesmo não é uma verdadeira inclusão, na maior parte das vezes.
Quer dizer, a sim. escola está lá porque ela tem que aceitar essa criança, mas muitas vezes eles não conseguem trabalhar corretamente com essas crianças. E tem dificuldade também, né? Pouquíssimas, poucas escolas têm o que se chama de sala de recursos, né? Exatamente. Que é justamente uma sala que é preparada para as crianças de inclusão, né? É, Então essas crianças elas precisam ser mais estimuladas de uma forma bem mais específica. Então, na verdade, as escolas precisariam ter, além do turno convencional, a sala de recursos para fazer alguns trabalhos adicionais. E poucas escolas têm, onde o né? Gabriel Eu conheço estuda, pouquíssimas que têm. onde o Gabriel estuda tem dessa sala. Então ele estuda no período da tarde, e aí no período da manhã, 2 vezes por semana, ele tem essa sala de recursos. Então Uhum. foi como a Grazi disse aqui, elas não são inclusas, elas só estão inseridas nesse ambiente, né? Não ocorreu a Sim. verdadeira inclusão. E isso acontecendo através da arte, nossa, é fantástico. Porque elas não sentem E nenhum assim, peso, nenhuma obrigação, né? Exatamente. E assim, através da arte, você consegue dar um reforço positivo e, com isso, reforçar os comportamentos positivos, né? Então, assim, é como você falou, eles percebem tudo que acontece ao redor. Eles sabem das pessoas que gostam deles, Uhum. né? Quem é carinhoso, quem é atencioso, eles sentem isso de uma forma extremamente genuína, Sim. né? Muitas vezes até mais do que a gente, né? E aí, quando através da arte você consegue dar um reforço positivo para aquela criança, você faz com que ela se sinta valorizada em Sim. algo que ela mesma produziu, né? E assim, na Cog Life Arts, eu quebrei um pouquinho a cabeça para pensar de que forma que eu poderia construir um círculo virtuoso, Uhum. né, com essa arte. Então, uma das ideias que a gente teve, de fato, é trabalhar a arte, e aí uma habilidade que, eventualmente, eu consegui nesse meu mundo corporativo, né, de 20 anos, é fazer uma venda B2B. Uhum. Então, a minha ideia é que a gente trabalhe a arte de alguma forma para oferecer para o mundo corporativo, mas o leque é muito grande, né? Então, eu falei assim, poxa, mas para quem que a gente pode oferecer isso? E, a princípio, eu pensei em oferecer para confecções, Uhum. né? E aí, justamente pegar esse gancho, por exemplo, essa blusa aqui que eu estou usando, ela tem uma estampa. Eu não sei quem fez essa Sim. estampa, né? Essa estampa, para mim, não tem um significado, Uhum. né? Eu não conheço a história. E assim, o que eu queria promover na Cog Life Arts é que as pessoas se importem com o que elas vestem, né? Falar assim, pô, o que você está vestindo tem uma história, tem um valor, né? E como que você pode criar um círculo virtuoso com isso, né? Então, é justamente esse é o sentido, esse é o nosso propósito, né? Criar um círculo virtuoso onde a gente consiga desenvolver a arte dessas jovens, crianças do TEA e levar, a princípio, para a indústria de confecção. Uhum. E, Esse é o nosso uhum. plano, né? Então, E, a gente começou tem 2 meses, então está muito ainda no início. e, E e para chegar, assim, as crianças, por exemplo, no caso dessas crianças que elas têm tendo talento, eu digo talento ou não tendo esse talento tão aprimorado. Porque ele é aberto, ele é um programa, a Cog Life era super inclusiva. Então, independente total. se for um risco, se for um círculo, se for um quadrado, é uma arte de uma criança que tentou expressar alguma coisa. Então, ela Exatamente. se aplica para todos, né? Exatamente. Exatamente. Dentro do nosso processo, a gente tem uma etapa que é transformar a arte em estampa. Sim. Porque arte é uma coisa, estampa é outra, Uhum. né? Então, o que a gente faz é, de alguma forma, a gente utiliza sempre a origem, o original, né? A arte original, mas a gente dá um efeito de moda, Uhum. né? Como é que isso fica legal numa camiseta, por exemplo, né? Então, assim, dá uma roupagem, realmente, e para que seja legal, porque a gente quer que as pessoas comprem porque acha interessante, acha bacana. A gente não Sim. quer que a pessoa compre
só para ajudar, porque o que acontece? Se comprar só para ajudar, pode ser que seja compre uma vez, né? Então, a gente quer que as pessoas falem assim, poxa, eu uso essa marca, essa roupa, porque além de eu gostar, além de eu me sentir bem, além de estar na moda e ser uma coisa bacana, eu também estou ajudando uma pessoa por trás disso. A pessoa que compra, ela também tem um propósito naquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não necessariamente o jovem, a criança e tal, tem que saber desenhar ou pintar muito bem, né? Porque a gente está desenvolvendo ainda, né? Como eu te comentei, só tem 2 meses, a gente ainda está fazendo a nossa primeira coleção conceito, né? De camisetas. Então, não tenho nada ainda pronto, em breve pretendo ter. E aí a gente está fazendo essa coleção conceito com 2 desenhos do João, né? Que é o meu filho, mas eu fiz questão de, na coleção conceito, também pegar um desenho de uma outra criança, que é a Larissa, que é uma menina que ela desenha muito bonitinho, tá no Instagram, e ela me deu essa autorização, me deu essa felicidade de poder desenvolver também essa coleção com a estampa dela. Legal. E então, assim, é o primeiro passo que a gente vai dar, né? Mas, como eu comentei, assim, eu acho que o nosso desafio é transformar qualquer arte, qualquer desenho em uma moda bacana, né? E que as pessoas entendam que usar ou comprar aquela roupa tem um significado maior do que só uma roupa, né? Tem toda uma cadeia positiva por trás disso. É super bacana, é super, super legal. Assim, eu adorei quando você me contou sobre esse projeto lá atrás, que você falou, nossa, eu tô pensando em fazer isso. Eu falei, caramba, vai ser muito legal, assim, vai ser muito show. Porque realmente a gente vai dar oportunidade para todo mundo trabalhar, né? E hoje, assim, você tá, né, com essa coleção, né? Essa coleção piloto, com 3 estampas. Mas se as pessoas já quiserem, por exemplo, ir enviando estampas para você, como que funciona? Você já tem um sistema de captação dessas estampas? Ou vocês A gente está montando o site, mas ainda não está pronto. Está em construção, que é o coglifearts.com. E, por enquanto, eu aceito por e-mail mesmo. Ah, legal. Né? Pode me mandar por e-mail, tem um terminho de autorização, né? Para que a pessoa esteja ciente de que a gente realmente vai trabalhar aquela estampa. A gente pode ser que a gente faça algumas modificações na estampa, justamente na estampa não, no desenho. No desenho. Justamente nesse processo de transformação da arte para a estampa. Né? Às vezes não é necessário, tá? Por exemplo, tem uma camiseta que a gente tá fazendo do João, que a gente colocou só uma moldura. Então, o desenho, ele tá 100% original, a gente colocou a moldura para ter um encaixe melhor. Ah, legal. E teve o outro, que é que a gente fez? A gente simplesmente replicou o desenho várias vezes, né? Então, ele fez os componentes de uma banda e a gente replicou 4 vezes e ficou um jogo legal. Então, o movimento que a gente vai dar na arte é mais ou menos isso, para ficar uma coisa bacana. Desculpa, e para quando que a gente pode esperar essa primeira coleção? Já tem uma data prevista? Essa primeira coleção vai ser, acho que, por volta do dia 20 de outubro. Que legal. A gente vai fazer uma exposição na Expo Artes São Paulo, que vai ser na Oscar Freire. Então, vai acontecer dia 23, 24, 25 de outubro. Esse é um espaço muito bacana. O Edu, que está à frente desse espaço, acho que ele ficou de entrar aqui também. E tem muitos artistas independentes, né, que expõem quadros e tal. No nosso caso, a gente vai expor as artes e também vai apresentar as camisetas lá. No nosso Instagram também a gente vai apresentar, né, para quem quiser conhecer, e também pelo nosso site. Então, bom, os caminhos... Aqui tem alguém ajudando aqui, né? A Ju até passou aqui nas mensagens. A Ju passou. Obrigada, Ju. Expo Arte São Paulo, as datas certinhas. E a gente vai estar lá expondo, possivelmente também, alguns desenhos do Thiago,
Thiago é um menino de 15 anos que eu conheci através da CogLife. A gente já fez um contato, um Zoom dele com meu filho, foi muito bacana, Ah, porque esse é um outro objetivo, né, que eu tinha em mente, que era justamente de ampliar a rede de relacionamento e tal dessas pessoas que desenham. E o Thiago, possivelmente, vai estar com a gente lá expondo os desenhos dele, com certeza, que eu já tenho autorização, é, da Cássia, que é a mãe dele, e possivelmente ele estará com a gente também. é, E aí tem outras pessoas, né? Tem o Matheus, que pinta também quadros muito bonitinhos, que está no nosso Instagram. O Matheus é super pequenininho, tem 4 ou 5 anos. E ele faz uma pintura assim de chuvinha, sabe? é, E os quadros ficam lindos, é então uma vale muito a pena graça. conhecer também. É. Ah, e essas camisetas, elas já vão poder ser compradas? Elas podem ser adquiridas em algum lugar já? Ou é só depois do lançamento da exposição? Depois do. Eu prefiro que as pessoas Aham, vejam, né? tá. Antes para comprarem. A gente está fazendo modelos masculinos e também Aham, femininos. E a partir de 12 anos de idade. tá. 10 anos de Aham. idade, né? Está fazendo mais ou menos umas 150 camisetas nessa primeira leva. E aí, assim que tiver pronto, eu vou pegar uma prova na segunda. Eu faço uma live aí para apresentar como é Ah, que tá, já tô né? Dos ansioso já. modelos. Aí, se tiver tudo bem, a gente já vai para a produção. E aí, mais 20 dias, ela fica pronta. Rápido. Eu também estou super ansiosa, viu, Wagner? Porque, assim, esse mundo de confecção é algo que eu estou aprendendo, Aham. né? Não conheço, mas, assim, estou mergulhando, perguntando, aprendendo, e, enfim, acho que vai dar tudo certo. Vai sim. Quando a gente trabalha com, a gente faz algo com propósito, com amor, com algo que a gente realmente acredita, tem tudo para dar certo. Né? Os nossos caminhos, eles têm condições aí da gente perpetuar e trazer coisas boas para todo mundo, né? É o que a gente fala. Nesse ecossistema da questão do transtorno do espectro autista, a gente sabe que na questão da medicina acaba virando meio que um comércio, porque tem muita gente que procura só a questão de lucro, né? Não é errado querer lucro, mas às vezes Uhum. eles pegam na fragilidade de pais e responsáveis de crianças e que não acaba não sendo tão legal. Mas a gente trabalhando essa outra questão e todo mundo podendo compartilhar um pouquinho, o que a gente fala com o Matraquinha aqui também, que o que importa é que eu mude, consiga mudar o meu mundo. O meu mundo é conseguir passar informação, orientar o máximo que eu puder. E o meu mundo é assim, não é o mundo inteiro. O meu mundo é aqui dentro de casa, meus pais, minha mãe, meus irmãos, aí minha família. E aí isso vai expandindo, aí vai para um vizinho. Então, se cada um fizer a sua parte, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir diminuir preconceito, diminuir discriminação, e entre outra série de coisas, inclusive até buscar mais recursos para os nossos filhos também, né? Para que eles possam ter Uhum. uma qualidade de vida melhor. É o que a gente disse com uma traquinha também, graças à tecnologia, a gente consegue, através de uma traquinha, dar oportunidade dessas crianças realizarem seu potencial de uma forma ou outra. Que elas Sim. consigam também estarem inclusas em qualquer meio, em qualquer classe social, independente disso. Então, o Matraquinha ele acaba sendo super democrático também nesse sentido, porque ele é um aplicativo gratuito, ele instala em qualquer aparelho de celular. E hoje em dia tem Sim. muitas chances de qualquer pessoa ter um aparelho celular, né? Então, por mais que Sim. antigamente as pessoas tinham É. telefone fixo, mas hoje o celular está em praticamente em todas as residências e nas residências às vezes tem mais de um, né? Sim, sem dúvida. E é muito prático, né? Porque, assim, para quem já passou por isso, sabe como é difícil, né? Você tentar promover a comunicação através de figuras sem ter um aplicativo destinado para isso. É muito difícil, né? O meu filho ele fazia uma aula com uma TO, que chamava Tina, e na sala de espera eu sempre ficava com uma outra mãe que tinha uma filha também que trabalhava muito essa questão da comunicação. E ela vivia com um livrinho, né? Com todas as figurinhas.
e caía, e ela pegava, e ela colava. Então, assim, é uma logística, gente, muito difícil. Então, assim, quando eu conheci o Matraquinha, eu falei, gente, que alívio para esses pais, para essas mães e para essas crianças que precisam desse apoio, né? Porque é muito mais prático, além de ser educativo, né? Sim, inclusive Mas eu vi que vocês já tiveram quantos downloads, a Wagner? gente já ultrapassou 70 mil downloads numa traquinha. Isso já nos deixa muito felizes e emocionados de saber que a gente tem conseguido ajudar tantas crianças assim. E diariamente Isso é muito legal. chega em torno de 15 mil acessos diários do Matraquinha. Então as crianças realmente estão usando. Ontem eu até estava olhando aqui, questão de gráficos, que a gente que trabalha com isso, você quer ver os números também, de onde estão usando. E a gente viu que o Matraquinha já está sendo utilizado na Angola, por exemplo. Olha que legal, olha que Tem em bacana, hein? Moçambique, tem crianças Que usando. legal. Então a gente Olha que fica legal. super. É super gratificante a gente saber que de uma forma ou outra a gente está conseguindo ajudar essas É, famílias, porque a questão de é, saúde no Brasil, ela não é acessível para todos, a gente sabe disso. é. A saúde pública também não é Cara, acessível para você teve. todos. É, se você já teve 70 mil downloads, olha quantas famílias você já não impactou, né? Sim. E, 70 mil, imagina isso se multiplicando por dois, por três. e a gente recebe assim Realmente, relatos emocionados de mães e pais, inclusive não só de crianças que estão dentro do espectro autista, porque a gente já recebeu também de mães que, por exemplo, a filhinha, ela tem PC, paralisia cerebral, e pela primeira vez a filhinha conseguiu clicar numa figura eu quero fazer xixi, de maneira funcional, ela queria fazer xixi. Minha mãe se emocionou muito, porque ela nunca sabia quando a filha queria fazer xixi. Ela tinha que ficar tirando da cadeira, né, da cadeira de roda, ou da cama, e levando, para ver se a menina queria ou não. E deu essa autonomia para essa criança também. nossa, Então, muda a vida, né? muda muito. São coisas simples que quem não passa não tem noção, né? Assim, como é desafiador, né? Sim. Como é desafiador. Inclusive até para trabalhar com profissionais, né? Como você também, seu filho passou por diversos profissionais também, né? Durante esse pouco tempo de vida, né? Porque tem pouca idade, meu filho também. Mas até a gente encontrar o profissional certo, isso é demorado, é difícil também. A fono do Gabriel, a atual Muito fono do Gabriel, ela tá aqui, eu vi ela acendendo aí, a Paloma Moreno, que ela é legal. excelente, a gente tá com ela já faz muitos anos, assim, mas é muitos mesmo. E eu digo que a primeira fono que eu trabalhou com o Gabriel, ela bugou meu filho. Ela bugou no seguinte sentido, quando a gente fala bugou, o bug é de sistema, né? Quando algum sistema quebra. Ela Entendi. ensinou meu filho a dar tchau fazendo assim, ó, com a mão assim, ó. Mas isso bugou ele, porque ele só dá tchau assim, ele não consegue tirar essa mania. Entendeu? Então o que eu brinco, ela bugou meu filho, entendeu? Porque ela assim, ela sabia, ela era uma excelente profissional, mas ela não tinha experiência com crianças com autismo. Entendi. Entendeu? É Então, difícil e aí mesmo. quando você encaixa, você encontra o profissional. Hoje em dia os profissionais eles estão mais dispostos a trabalhar com tecnologia também, porque entenderam que, É porque verdade. uma traquinha, eu quero deixar e ressaltar isso aqui para todo mundo, para os terapeutas que estão aqui, ele não substitui nenhum tipo de terapia. Ele é mais uma ferramenta para auxiliar. Então não é para o Sim. pai ou para a mãe ou para a avó pegar uma traquinha e falar você não vai mais para terapia. Não, não é isso não. É para ser, pode ser trabalhado tudo em conjunto, É, entendeu? verdade. Até porque, assim, as crianças que têm autismo, elas precisam de muitas horas de terapia, né? Sim. Muitas horas. E a gente sabe que isso é muito caro. Uhum. E então, assim, eu acho que as ferramentas ajudam e facilitam, eventualmente, para que esse treinamento não venha só do profissional, né? Sim. A ferramenta possibilita, por exemplo, a avó treinar o Uhum. neto, né? Ou a mãe, ou o pai. Porque, assim, outro dia eu estava olhando o post do o Instagram do Dr. Gadia, Uhum. que ele fica assediado em Weston, né? Mas ele é muito renomado nessa questão do autismo e tudo mais. E uma frase que ele falou que eu
acho que faz muito sentido, que assim, se você só pode dar 1 hora de terapia para seu filho, então treine os pais. Uhum. Porque 1 hora para a criança não faz efeito. Sim. Né? Então, assim, se só puder ser 1 hora, treine o pai, treine a mãe, treine a avó. Uhum. Porque, assim, a criança em si vai precisar de mais tempo. Né? Eles precisam de muitas horas de terapia. É só assim que você vai ter realmente um retorno. Né? E quanto mais cedo iniciar, melhor, né? Você sabe disso. Sim. Então, tem que iniciar de forma precoce mesmo, para que ele consiga ter autonomia, né, mais para frente. E como você mesma disse, né, e você sabe também, assim, você é especialista no autismo do seu filho. Eu sou especialista no autismo do Gabriel. E a gente acaba se tornando especialista. A gente acaba aprendendo técnicas. Muitas vezes a gente leva coisas para esses profissionais também, para auxiliar. Quando nossos filhos têm que mudar de escola, se uma criança mudar de escola já é um transtorno, né, as neurotípicas, para essas crianças dentro do espectro, é muito mais complicado. É muito mais difícil. Né? E a gente realmente tem que trabalhar nessa sintonia, né, nessa sinergia toda que a gente busca. Se tem uma coisa que me gera ansiedade é falar de mudança de escola. João Pedro, um dia eu tiver que mudar ele de escola, vai gerar muita ansiedade, porque realmente é um desafio. Eu tenho uma pergunta aqui da Manuela. Quais as dicas para quem está no início da jornada de uma criança autista? Tá, você quer começar? Quer comentar? Pode comentar, não pode comentar, já falei muito. Imagina. Então, assim, a minha dica, acho que a minha principal dica é assim, a gente não pode lutar contra o autismo. Então, se você for lutar contra o autismo, daí você que é pai, mãe, ou responsável de uma criança com autismo, você vai perder. Porque não é algo para se lutar contra. Então, a primeira questão é a gente aceitar. A gente aceitar que nosso filho precisa de alguma ajuda, de muitas vezes ajuda individualizada, né, uma ajuda diferenciada, mas ele precisa de ajuda. A gente aceitando, lógico, ele tem as questões comportamentais dele, então essa é outra dica também. Você aceitando, tudo vai ficar mais leve. Porque o meu filho, ele não fala, mas ele grita, ou ele tem algumas crises no meio de ambientes assim, né? E as pessoas olham, isso no começo é muito difícil para quem é pai e mãe, ver que todo mundo, você virou o centro das atenções por causa do seu filho. E você não quer que olhem para o seu filho daquele jeito. Então, a minha primeira dica mesmo é que você trabalhe junto com a sua criança, não lute contra o autismo, não lute para tirar isso ou tirar aquilo, porque as estereotipias que é comum no autismo, muitas vezes é quando a criança ela está com um excesso de estímulos muito grande, ela está recebendo um excesso de estímulos muito grande. Então, ou ela grita, ou ela vai pular, ou ela vai bater a mão, ou algumas crianças têm autoagressão, elas acabam se batendo com a cabeça na parede, ou se jogando no chão. Então, é procurar entender os gatilhos que levam a criança a chegar nesse estado, para ir tentar minimizando. As nossas vidas ficam diferentes, sim, não tem como dizer que não. Mas eu escolho eu não deixo de me divertir, de passear com meus filhos por causa do autismo. O autismo ele não vira um limitador, não é uma sentença o autismo, isso que é importante ficar claro. O autismo não é uma sentença. O autismo é só um cuidado a mais que eu tenho que ter com meu filho e a partir disso, você entendendo, você consegue saber para onde você pode ir, como você pode viajar, porque querendo ou não, já viajamos horas de avião com o Gabriel, por exemplo. E vai tudo bem, porque a gente entendeu como funciona, como ele funciona, e sabe como lidar com ele dentro de um avião, por exemplo. Que é aquela questão de barulho, de tudo. Então, acho que a dica que eu dou mesmo é essa. Não sei você aí o que vai seguir, mas acho que a principal seria essa mesmo, de você aceitar e trabalhar junto com seu filho e sua filha. Não, sem dúvida. Eu acho que essa aceitação é fundamental e tem que ser o casal, né? O pai e a mãe precisam aceitar. E do ponto de vista assim de providenciar, né, algo para a criança, eu indicaria muito a terapia ABA. Sim. Né? Existem vários tipos de terapia, mas acho que poucas têm comprovação clínica realmente. Né?
E como o autismo, ele requer uma intervenção precoce, então eu não arriscaria testar outros tipos alternativos. Eu iria já no que realmente é comprovado, que é a terapia ABA, que é uma terapia que exige muitas horas de intervenção, né? Então, é o que realmente dá um retorno, né? Dá uma independência. Então, assim, hoje o João Pedro, ele se veste sozinho, ele se enxuga, ele toma banho, ele escova os dentes, assim, uma série de rotinas que ele faz durante o dia, ele faz porque ele teve muita terapia ABA. Uhum. Né? E assim, tanto eu quanto sempre a gente treinava as pessoas que estavam em casa com ele, como terapeuta, batia muito nessa tecla. Existe muita crítica em relação à terapia ABA, né? Porque de alguma forma também pode-se imaginar que deixa a criança um pouco rígida, né? Em algumas questões. Mas aí por isso que eu acho que tem que ter o olhar muito dos pais, sabe? Sim. Porque em algum momento é importante fazer a transição para a terapia naturalista. Uhum. Né? E aí você passa a trabalhar com a criança no ambiente mais natural, quer dizer, sai de casa, vai para o shopping, desce, fala com o porteiro, né? Tem que dar bom dia, tem que se despedir, enfim. Mas eu acho que a minha dica seria procurar realmente o que já tem comprovação clínica e de forma rápida. Porque a intervenção precoce é muito importante. Sim, e só para ressaltar, o Gabriel também, as terapeutas seguem a metodologia ABA, então realmente ela tem se mostrado muito eficaz, né? Então vale a pena mesmo, mas isso, lógico, está funcionando comigo, está funcionando com você. Pode ser que outra pessoa, como você disse, talvez não funcione, também não vejo nada de errado nisso, né? Então isso depende de caso a caso, né? Sim. Até porque, assim, o espectro autista, como você comentou, ele é muito amplo. Sim. Né? Tem pessoas totalmente diferentes, com fragilidades, digamos, muito diferentes, e estão todas dentro do espectro. Né? Sim. Então, você tem o autista de alto funcionamento, né? Tem aquela pessoa que é mais dependente. Mas é como você disse, tem uma frase também que eu gosto muito, que é assim, o autismo não te define. Exatamente. Né? Então, assim, o fato da pessoa ter autismo não significa absolutamente nada na vida dela. Ou seja, ela pode conquistar uma série de habilidades ao longo da vida, com muito foco, com muito empenho. E aí tem uma sessão que a gente fez com o meu filho, quando ele tinha 11 anos, ano passado, onde a gente conversou com ele sobre o diagnóstico dele. Né? E aí a gente comentou, olha, quando você tem esse tipo de comportamento, você está deixando o autismo tomar mais parte da sua vida. Quando você tem esse tipo de comportamento, você está dando um pontapé no autismo. Então, o que é que você quer? Né? Então, assim, a gente dividiu com ele um pouco essa consciência, quando ele já era um pouco maiorzinho, né? Já tinha 11 anos, e foi algo que surgiu muito efeito, né? Porque a partir daí ele tomou consciência, ele começou a entender por que ele fazia tanta terapia e tudo mais, e a partir daí ele passou a trabalhar junto com a gente. Né? Então, de uma maneira lúdica, vocês encontraram uma forma dele entender o que acontecia com ele, né? Olha quem entrou foi a Larissa, gente, que eu comentei do desenho, que ela está fazendo parte da nossa coleção Conceito. Bem-vinda, Lala. Que bacana. Ela fez 14 anos a semana passada, estava super feliz, orgulhosa. Parabéns. Parabéns. Parabéns pelos 14 anos. E eu quero ver seus desenhos, eu vou acessar o seu perfil lá para dar uma olhadinha lá. Você vai gostar. Com certeza. Muito legal. Já tem mais gente, viu, Lala, paquerando seus desenhos. Depois eu te conto as novidades. Vai ser bem legal, hein? Bacana, muito bacana. Assim, a gente tá indo meio que pro finalzinho aqui, então, porque o Instagram ele costuma cortar a live quando atinge o horário limite. Então, pra gente encerrar com classe e não ficar no desespero, correndo e atropelando tudo, eu vou deixar você se despedir, passar os seus contatos, como que as pessoas te encontram, como que encontram a Cog Life Arts. Antes de despedir, a gente tem um tempinho ainda.
Porque, querendo ou não, a gente está a gente tem filhos com autismo, né? A gente sabe como essa questão. Você mesma disse da questão dos seus 20 anos de carreira, né? De executiva, né? Mas as mães de crianças dentro do espectro, ou de crianças que têm alguma outra dificuldade ali que precisam ser melhor assistidas, muitas vezes, pela questão que a gente vive cultural, acabam tendo que deixar os seus ofícios de lado e se tornar mãe em tempo integral. E aí com isso veio a ideia da Biflex, né? Porque aí a Biflex, eu vou deixar você explicar melhor, mas a Biflex, ela une as duas pontas, essas mães que querem retornar ao mercado de trabalho, mas que não demandam de um tempo integral para esse retorno, né? A Biflex, ela surgiu justamente dessa minha necessidade, né? E assim, um dado momento, eu pedi demissão e fiquei de forma integral, né? Em casa, com as crianças. Só que depois eu quis voltar para o mundo corporativo, mas eu não poderia enfrentar a jornada integral das horas. Então, eu consegui uma oportunidade de trabalhar só 8 horas por dia, ou só 6 horas por dia, né? E aí foi uma experiência super bacana, porque eu conseguia ficar em um turno com as crianças, ir para a escola, acompanhar as terapias do João e tal, e no outro turno eu conseguia trabalhar e, de alguma forma, resgatar o meu lado profissional, até minha renda e tudo mais. Então, isso foi a inspiração da gente criar a Biflex, que é justamente um portal de jornadas flexíveis, né, muito voltado mais para o público feminino, embora a gente sempre falou que todos os gêneros são bem-vindos, né, para a Biflex. E essa foi a minha jornada aí intensa de 2 anos, né, empreendendo junto com a Manu, que está aqui com a gente. E foi um aprendizado muito grande, né? Muito intenso. Ah, legal. Então fica o recado. Muito legal. Se tiver alguma mãe interessada, alguma mãe não, qualquer pessoa que estiver interessada numa jornada de trabalho mais flexível, pode entrar em contato com a Biflex também. Né? E a gente vai deixar todos os contatos na descrição do vídeo, tudo direitinho. E se você quiser se despedir agora, ótimo. Eu me despido na sequência. Me despido, falei certo? Me despeço. Me despeço. É emoção da live, é emoção. Bom, gente, eu queria agradecer ao Wagner por esse convite. Como eu comentei, a CogLife está bem no iniciozinho, a gente tem planos, né, de querer fazer um projeto inclusivo que impacte de forma positiva a vida das pessoas dentro do transtorno, né, do espectro. E trabalhar a inclusão através da arte, eu até brinco, que é a arte da inclusão, né? Porque a gente vê que não é nada fácil, né? Fazer a inclusão de uma forma genuína mesmo, é muito difícil, né? Então, fazendo um trocadilho aí, eu acho que é a arte da inclusão. E, enfim, vou ficar feliz em breve de apresentar para vocês a nossa coleção Conceito das nossas camisetas. Estaremos acompanhando. E estamos de braços abertos também para novos artistas. Temos aqui a Lala, que está com a gente, né, Lala? Vamos também tocar o coração de outros artistas para fazerem parte conosco, tá bom? E é isso. O CogLife Arts está no Instagram, né? CogLife Arts, exatamente. E a gente também tem um site onde também pode deixar um recado, um e-mail, embora o site ainda esteja em construção, mas ele já pode receber algumas mensagens, tá bom? Que é o coglifearts.com. Ah, bacana. O recado ficou dado. Eu queria agradecer todo mundo também que participou com a gente, aí disponibilizou dessa 1 horinha aí para ficar com a gente, para escutar a gente conversar um pouquinho, bater um papo. Dizer também que a gente está sempre à disposição aqui para conversar sobre comunicação alternativa, para a gente deixar o mundo mais inclusivo de uma forma ou outra. A gente quer trabalhar a inclusão, a gente tem os nossos propósitos. O ecossistema de autismo está se tornando cada vez mais unido, então a gente não tem essa questão de concorrência. Na verdade, um ajuda o outro, e dessa forma a gente vai conseguindo incluir essas crianças em diversas pontas, então não tem só um caminho ou outro, porque apesar de eles estarem dentro do espectro, a gente tem que dar essa condição para que eles possam se desenvolver da melhor maneira possível, né? Independente da forma que cada um consiga. A gente está muito feliz
Obrigado por ter aceitado esse convite, bater um papinho com a gente. Aos profissionais que estão aqui também, que provavelmente nos assistiram, a gente está à disposição também para bater um papo com vocês. Querendo ou não, aqui tem um pai, tem uma mãe também conversando. A Grazi, que é minha esposa, agora ela está lá com as crianças, mas às vezes a gente troca, então quando ela está fazendo live aqui, eu estou com as crianças lá, porque é difícil ficar os dois juntos. Então, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz, sigam a Cog Life, sigam o Matraquinha também e compartilhem esse vídeo aí para o maior número de pessoas que vocês puderem. Legal, gente. Obrigadão a todos. Obrigado, tchau. Um beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.